Olá pessoal, Camus Soviético. Bom, hoje vamos comentar um mito bastante divulgado aí nos livros, em especial nos livros do Anthony Beeville, que é o mito dos 2 milhões de estupros na Alemanha, que isso teria sido uma política da União Soviética enquanto avançava pela Alemanha. Bom pessoal, para quem não conhece, o Anthony Beeville, ele é um historiador britânico, né, com trabalhos aí bem famosos no Brasil, né, como Segunda Guerra Mundial, Berlim, a queda, né, e Stalingrado, né, que é bastante conhecido pela brutalidade nos seus escritos, né? Então, nos seus trabalhos vai haver muita violência, muita brutalidade, né? E motivo pelo qual ele vai receber críticas de colegas de cadeira como do Martin Gilbert, né? Biógrafo oficial do Churchill, né? Que vai falar que o Beeville escreve pornografia de guerra, né? Então, já dá para a gente conhecer, né, a peça, né? E na maioria das vezes esses relatos, né, essa brutalidade é para tentar ali desmoralizar os soviéticos e fazer com que a conquista soviética, né, seja vista não como um ato heróico, né, um ato que nós devemos comemorar, mas uma coisa que devemos repudiar e que foi uma tragédia, né? Bom, pessoal, o que tem de verdade nisso aí, né, nesses estupros, o que ocorreu de fato, né, enquanto os soviéticos avançavam pela Alemanha? Bom, pessoal, em 1945 a Alemanha já estava derrotada. Os soviéticos já tinham concluído a Operação Vistula-Oder, que começava lá na Polônia, né, no rio Vistula, polonês, e terminava no rio Oder, né, na Alemanha, né? Então, né, à medida que os soviéticos avançavam, né, o comando alemão, né, o departamento de propaganda alemão, né, chefiado lá pelo Joseph Goebbels, ia bombardeando a população com mentiras, com mitos, né, sobre as tropas soviéticas, né, pois eles queriam que os soviéticos tivessem mais dificuldades em conquistar a Alemanha, né? E eles vão jogar mitos de todos os tipos, né? Vão jogar que os soviéticos, mitos que os soviéticos estavam matando, estuprando, roubando, né? Que eram, na verdade, bárbaros, né? Coisa que eles bombardearam 24 horas, né, durante a guerra, né? Os alemães, né? Com o chamado mito, as hordas asiáticas, né? Que o soldado alemão estava lutando contra bárbaros e que era uma cruzada santa, né? Acabar com aqueles soviéticos lá no leste, né? Era uma coisa sagrada, né? Então, à medida que os soviéticos avançavam, eles iam fazendo isso, né? Porque a população resistisse, né? Que até os civis dessem resistência às tropas soviéticas, né? E, pessoal, a gente não está aqui falando que não houve, né, atrocidades por parte do lado soviético, né? Houve sim, né? Pela natureza do exército, né? Era difícil controlar o exército, um exército tão grande como era o Exército Vermelho, né? E também a natureza, né, a cabeça do soldado soviético, né? Porque muitos deles haviam escapado de chacinas terríveis, né? Escapado de campos de concentração, tinham visto coisas terríveis, né, naquelas aldeias ao longo do seu avanço. Então eles vinham com a cabeça bastante carregada dessas coisas, né? Muitos deles também queriam vingança, né? Saíam daquelas aldeias longínquas, né, onde houveram aqueles assassinatos, né? Escapavam, entravam por Exército Vermelho ou para os partisanos e vinham com essa cabeça aí, que a gente já sabe, né, muito carregada aí, com muita raiva, né? Mas mesmo assim, pessoal, não ocorreu nessa proporção que o Beeville afirma, né? E que outros historiadores vão pegar e ir por essa linha também, né? É afirmar essa mesma coisa. Antes de entrarem, né, mais especificamente em Berlim, todos os comandantes soviéticos leram uma nota, né, do camarada Stalin, onde afirmava que os Hitlers vêm e vão, mas que o povo alemão permanece, né? Que o soldado soviético, que o exército soviético era um exército educado no marxismo, né? No socialismo, e não deveria tratar os seus iguais
com brutalidade, pois eles eram proletários, assim como aqueles soldados, assim como o povo soviético também era, né? Afinal, o exército soviético, né, o exército vermelho, se denominava o exército vermelho de trabalhadores e camponeses, né? Então, o exército soviético vai ter esse cuidado, né, em controlar, né, o soldado soviético, né, as suas tropas, mas acontecia, né, um caso aqui, outro ali, né, a natureza do exército, era um exército gigantesco, mas mesmo assim esses casos, né, eles foram reprimidos, né, essas pessoas, esses criminosos foram reprimidos, haviam os oficiais promotores do exército soviético, né, que os próprios berlinenses, os próprios alemães procuravam para relatar esses crimes, e eles eram punidos com paredão e gulag, né? Então muitos deles foram para o gulag e muitos deles foram logo para o paredão, devido à natureza dos seus crimes, né? Houve um trabalho de investigação muito sério por parte das autoridades soviéticas, por parte dos oficiais promotores do exército soviético em reprimir esses crimes, né? O exército soviético teve até o cuidado de colocar oficiais, né, mulheres, né, femininas, no comando dos pelotões, né, para garantir que a lei soviética, né, para garantir que as diretrizes do partido e que a disciplina socialista fosse cumprida à risca dentro do exército soviético. Então não foi esses 2 milhões não, entendeu? Temos aí números aí entre 90 e 100 mil, né? Mas mesmo assim foram reprimidos, né? O exército soviético, o Partido Comunista da União Soviética pesou a mão contra esses criminosos e eles foram condenados pela lei soviética. Até porque, pessoal, não fazia sentido enfurecer a população, né, de um território que eles pretendiam anexar, que eles pretendiam fazer seu aliado, né? Então, não tem sentido nenhum, né, isso ser uma política do exército soviético, né? Isso é um absurdo. Muito diferentemente, né, diferente, né, do que ocorreu no outro lado, né, onde os americanos faziam o que eles bem entendiam, né? Inclusive, isso é uma coisa bastante natural aí para eles, né? Você vê aqueles filmes ali como Fury, né? Você fica bem claro ali, né? Onde eles chegavam, né, eles pegavam todas as mulheres ali e faziam bordéis, né? E só puniam os oficiais negros, né? Quando puniam, né, só puniam os oficiais negros, né? E não era nada muito pesado, né, para esses oficiais, né? Então, no outro lado, né, eles faziam isso à torta à direita e eles se orgulham até hoje de fazer isso, né? Você vê que nos filmes aí eles não têm vergonha nenhuma em expor isso aí, né? E também, pessoal, temos vídeos aí, né, onde mostra, né, o exército soviético tratando bem os civis alemães. Os civis alemães foram bem tratados. Quando os soldados soviéticos chegaram a Berlim, os civis estavam famintos, as pessoas estavam fugindo, as pessoas estavam feridas, né? Comendo cavalo no meio da rua, comendo gato, cachorro, né? Não sei se teve caso de canibalismo, né? Em Leningrado teve, né? Especificamente em Berlim eu não sei se teve. Mas o que eu sei é que em Berlim eles comiam gato, cachorro, cavalo, o que eles achassem no meio da rua. Então a situação do berlinense estava terrível, né? E os soviéticos alimentaram essas pessoas, os soviéticos protegeram essas pessoas, e em muitos territórios onde os alemães tinham colonos, essas pessoas não foram mortas porque os soviéticos deportaram essas pessoas. Porque quando os alemães conquistavam o território, né, eles colocavam lá os seus colonos, e quando os alemães caíram, né, quando as tropas alemãs vão se render, como no caso da Tchecoslováquia, por exemplo, né, a população vai se enfurecer contra esses colonos e só não vai ser morta nesses vários territórios porque o exército soviético protegeu essas pessoas e deportou elas ou para a Alemanha ou para a União Soviética. Caso contrário, elas morreriam ali, entendeu? Seriam queimadas, a população desses países iam comer
os alemães vivos. Então, alto lá aí, entendeu? Para esses críticos aí que falam que o exército soviético tratou mal os civis alemães. Pelo contrário, salvou muitas vidas. Salvou muitas vidas. Que se não houvesse a atuação soviética, teriam morrido de fome, de perseguição, né? E a disciplina no exército soviético fez com que esses casos que ocorreram, sim, nós não estamos negando, não subissem além dos 100, 120 mil. Né? Mas dizer 2 milhões, né, isso é um absurdo. Quem teve acesso aí a essa tese aí do Bivo aí, vê que é um absurdo. O cara faz uma conta lá que começa com 30 pessoas e termina em 2 milhões. Né? 30 estupros, 2 milhões. Né? Absurdo. Né? E eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Não deixem o Putin saber disso, não. Não deixem o Putin saber disso. Porque se o Putin souber disso, a Alemanha pode ser anexada pela Rússia. Né? Foi 2 milhões de estupros. Né? Então, basicamente, só tem russo hoje na Alemanha. Né? Então, cuidado aí. Não deixem o Putin saber disso. Né? Não deixem o Putin saber disso, porque senão vai ficar complicado. Vai ser igual a Crimeia lá. Cuidado, não deixa o Putin saber disso. Pega o Bivo aí, cala a boca do Bivo aí, que o Bivo aí pode fazer com que a Alemanha se ferre. Mas, brincadeiras à parte, pessoal. Como eu já falei, houve sim esses casos, mas foram duramente reprimidos, né, pelo exército soviético, né, o comando do exército soviético, e pelo Partido Comunista da União Soviética, né? Então houve esses casos, né? Mas foram reprimidos e os culpados foram mandados para o paredão, diferente, né, de como ocorria no outro lado, né? Os ingleses, então, não vou nem falar aqui, entendeu? O que eles fizeram, né? E aquelas tropas argelinas lá da França, né? Que teve até processo aí de questão de paternidade pós-guerra, né? Para que eles reconhecessem os filhos, né? Foi complicado, né? Então lavem a boca para falar do exército soviético. Né? Então, pessoal, se vocês gostaram, clique em gostei, compartilha e vamos à luta. There's no kind